Mulheres amadas, olhem só as ciladas que a gente cria para nós mesmas, sem nem nos darmos conta disso. Por quê? Porque somos seres inconscientes, vivemos inconscientemente, 94, 95% de nós é inconsciente. E eu vou aproveitar essa última caixinha para exemplificar isso. Então, quando essa pessoa fala assim, olha, minha sogra, ela tem muito medo, é uma mulher muito medrosa, eu sinto que esse medo dela prende o filho dela, meu marido, e com isso ele não consegue desenvolver os talentos dele, né, um homem tão talentoso. Mas eu motivo ele, eu tô ali falando pra ele, não vai, você tem isso, você é aquilo e tudo mais. O que tá por trás disso? Em primeiro lugar, uma competição com a sogra. Ela é assim, isso é ruim, eu sou assado, isso é ótimo pra ele. Então, veja bem como as nossas ações, porque tem questões por trás das nossas ações que a gente nem percebe, a gente faz sem saber. Se ela for pensar, essa ação dela é uma ação super positiva, uma ação de quem ama, de quem quer ajudar, de quem... né? Mas por trás tem outras intenções que a gente não vê, e eu não tô falando dela, estou falando de todas nós, de todos os seres humanos desse planeta, nós somos inconscientes. Aliás, a nossa tarefa aqui na Terra é ser um ser consciente, tomar consciência, né? E outra questão é que ela é um exemplo clássico de quando nós, mulheres, nos colocamos nesse lugar de mãe. Isso acontece com os homens também. Muitos homens se colocam nesse lugar de pai também. Ou de mãe, né? Ou da mãe que ele teve. Que é quando a gente pega boa parte da nossa energia e a gente coloca no outro, né? Para mostrar para o outro como ele é talentoso, para mostrar para ele nisso que ele tem deficiência, para falar para ele que talvez se ele fizesse assim fosse melhor, para energia toda para fora, para o outro, para controlar o outro. Então, se você tem 10 energias, você dá 8 para ele, sobra 2 para você. E aí o que acontece? Você não se desenvolve, né? Tem uma hora que isso tem um preço, a gente começa a pagar um preço alto dentro do nosso relacionamento. No começo não, porque no começo tem muita paixão, né? Tem muitos sonhos juntos, mas depois de um determinado tempo, depois que os filhos chegam, né? As coisas começam a mudar e essas questões que estão mais assim enterradas, agora mais disfarçadas, elas ganham uma proporção grande, tá? Então percebam como a gente se coloca em lugares dos nossos relacionamentos que a gente não devia estar. A gente faz isso sem perceber, né? Aí daqui a pouco começa assim, a libido começa a baixar, o casal começa a ficar sem interesse no outro, vira relação de irmão, a pessoa que controla não consegue tocar as coisas da própria vida, as coisas começam a ficar paradas, né, andar devagar, por quê? Tudo por conta das dinâmicas que a gente mesmo cria sem saber que a gente está criando, né? Mas, Ariana, se a gente faz isso sem perceber, como que a gente vai fazer então? Caminho do autoconhecimento. E tomando consciência aos poucos, percebendo as suas dinâmicas aos poucos, olhando para a sua história e se percebendo nela, nas repetições, naquilo que você aprendeu com o outro, tomou do outro, aos poucos. Isso vai ampliando a sua consciência e a partir daí você pode ter relacionamentos onde você está mais inteira dentro da relação.